Alguns anos atrás, um cristão fez a seguinte pergunta para outro cristão: na igreja que você congrega, existe anjo? E a resposta que ele deu foi: anjo, eu acho que não. Mas demônio tem um bocado. E se eu perguntasse para você, nas nossas igrejas da atualidade, será que existem anjos? Ou será que não? O texto no qual nós vamos começar a meditar nesta manhã, ele vai nos ajudar a responder essa pergunta de forma bíblica. Por favor, abra a palavra de Deus no último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Estamos em nosso primeiro culto da semana. Alguns chamam de escola bíblica dominical, outros de culto das primícias. Que eu sei aqui é o primeiro que nós estamos oferecendo ao nosso Deus, né? E como é bom adorarmos ao Senhor logo pela manhã. Apocalipse capítulo 2, só a primeira parte do verso 1. Não tem dificuldade para achar, né? É o último livro da Bíblia. É a contracapa. Capítulo 2, verso 1, apenas a primeira parte diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. O que é que significa anjo aqui nesse versículo? É o que nós vamos tentar responder. Amém? Oremos mais uma vez. Pai amado e Pai querido, como dissemos ontem, na nossa consagração de líderes, de diáconos, nós não oramos ao Senhor apenas para dizer que oramos, Pai. Nós oramos a Ti porque reconhecemos que somos dependentes do Senhor. Não podemos tirar nenhum proveito deste momento, da Tua palavra, deste culto, se não for o Senhor nos auxiliando com o Teu Espírito Santo, Pai. Se não for o Senhor tendo misericórdia de nós, se não for o Senhor a nos iluminar por meio do Espírito Santo. Por isso nós pedimos, Pai, tem misericórdia de nós, nos ajuda, nos perdoa, nos fortalece mais e mais, Pai. Nos faz crescer, tanto na graça como também no entendimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos e sempre agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós estamos iniciando uma parte de uma série sobre as 7 igrejas do Apocalipse. 7 igrejas, essas a quem foram enviadas 7 cartas. E essas 7 cartas, elas se encontram no capítulo 2 e no capítulo 3 do último livro da Bíblia. E essas 7 cartas, elas possuem algumas diferenças entre elas. Algumas têm mais elogios, outras têm mais críticas, mais repreensões. Porém, apesar de terem algumas diferenças entre elas, essas 7 cartas também possuem algumas semelhanças. Elas são iguais em alguns pontos, em algumas características. Por exemplo, em todas as 7 cartas existe uma promessa ao vencedor. Em todas as 7 cartas existe um chamado para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em todas as 7 cartas existe uma apresentação de Cristo com características diferentes. É o mesmo Cristo se apresentando, mas em cada carta ele se apresenta de uma maneira diferente. Eu creio, uma maneira que tem a ver com as dificuldades que aquela igreja estava passando. Olha que interessante. Deus se apresenta para nós como a solução para aquilo que a gente está enfrentando. Não é sempre assim na palavra de Deus. Então existem muitas semelhanças nas 7 cartas. E uma delas, que eu quero falar hoje,
é que em todas as 7 cartas iniciam com a identificação do destinatário. Ou seja, a quem Jesus queria que João escrevesse. E em todas as 7 cartas, o destinatário sempre é o anjo da igreja. Só muda o endereço, mas o destinatário é sempre o mesmo. Vamos conferir. Nós já lemos capítulo 2, verso 1. Agora olha comigo capítulo 2, verso 8. Como sempre o destinatário, digamos assim, o recebedor da carta vai ser o anjo da igreja em local tal. Verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Capítulo 2, verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Capítulo 2, verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. E verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Essa é uma das semelhanças entre as 7 cartas. Todas elas iniciam com o destinatário, a quem Jesus queria que João escrevesse. E o destinatário sempre é ao anjo da igreja em local tal, escreve. E o que eu quero ver com vocês nessa manhã é qual o significado de anjo aqui neste versículo. Que destinatário seria esse? Qual é a identificação do anjo da igreja aqui nas 7 cartas do Apocalipse? Pronto, a Rivani está dando uma das 3 interpretações que existem. Existem pelo menos, não, existem mais. Mas as mais usadas são 3 ideias, interpretações que as pessoas têm no meio evangélico sobre quem é esse anjo. Quais são essas 3 interpretações? Primeiro, há quem acredite que o anjo da igreja aqui é o guarda angelical da igreja. Há quem acredite que o anjo aqui é o guarda angelical. Então, para essas pessoas, para as pessoas que acreditam nisso, cada igreja teria uma espécie de anjo da guarda. Um anjo mesmo, um ser sobre-humano, um ser sobrenatural, desses que a Bíblia apresenta com o nome, Miguel, Gabriel. Então, para essas pessoas que acreditam nisso, Jesus mandou João escrever uma carta para um anjo, para um ser celestial, para aquele anjo que protegia a igreja, é o anjo protetor da igreja. Se nós formos olhar, existem alguns pontos a favor dessa ideia. Existem alguns argumentos a favor disso. Primeiro argumento. Em quase todas as vezes em que a palavra anjo aparece na Bíblia, na grande maioria das vezes, ela se refere a um anjo celestial. Inclusive aqui em Apocalipse. Na maioria das vezes em que a palavra anjo vai aparecer, está falando desses anjos que voam mesmo. Está falando desses seres invisíveis, desses espíritos ministradores. Então, você pode ver, por exemplo, lá no versículo 1, capítulo 1, verso 1, só para dar um exemplo. Apocalipse 1:1 diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, anjo aqui tem um sentido literal. Um anjo mesmo, um anjo, um ser sobrenatural. Na maioria das vezes em que essa palavra aparece na Bíblia, ela se refere a seres celestiais. Então é um ponto a favor de quem pensa que Jesus está enviando uma carta aqui ao guarda celestial da igreja. Outro ponto a favor dessa ideia é o fato de que aqui em Apocalipse, como também
em outros lugares da Bíblia. Primeiro ponto eu já falei, né? Que normalmente a palavra anjo, ela se refere a um ser celestial, a um ser que muitas vezes nós não vemos, mas que está nos ambientes nos quais nós estamos. Porém, outro ponto a favor é que a Bíblia parece dizer que, de fato, os servos de Deus têm anjos da guarda. Existem alguns versículos que dão a entender que, de fato, realmente, os servos de Deus possuem anjos da guarda. Vamos ver alguns desses versículos? Primeiro que eu citei no início do culto, Salmo 34 e 7. Salmo 34 e 7. Alguém lê para mim? Olha, o anjo do Senhor acampa-se ao redor. É como se fosse um anjo aí de proteção. Ao redor de quem? De todos? Não. De todos os que o temem, todos os servos de Deus. Tem um anjo do Senhor que se acampa ali. A gente não está vendo, mas tem alguém que Deus está enviando para nos proteger, né? Vamos lá agora para Mateus 18 e 10. Vai falar de crianças. E aí talvez sejam os anjos que trabalham mais, né? Alguns dizem que os anjos das crianças trabalham o dobro. Não sei por quê. Mateus 18 e 10. Alguém lê para mim? Oi, som. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai, que está nos céus. Olha que interessante, irmãos. Os versos anteriores vêm falando sobre crianças. Também sobre pequeninos. Pode se referir a novos convertidos também, né? Mas a ênfase maior é em crianças. Aí quando chega no verso 10, ele diz: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Pequeninos aqui são crianças ou são pessoas inofensivas, novos convertidos, né? Pessoas fracas na fé? Pode ser as duas coisas. Mas mais provavelmente crianças. Aí Jesus diz: por que eu não devo desprezá-las? Porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Então aqui está falando de anjos especiais, não é aqueles anjos de uma hierarquia baixa, não. São anjos de uma hierarquia alta, estão diante da face de Deus constantemente. São aqueles que estão mais próximos do trono de Deus, né? E aqui diz que são seus anjos, os anjos deles, os anjos dos pequeninos. Olha que interessante. Então, lá unindo o Salmo 34 com esse aqui, a Bíblia parece dizer que Deus colocou anjos para nos guardar. Não está querendo dizer que é um para cada um, né? O meu anjo da guarda. Senão, você vai começar a orar para o seu anjo. Aí é perigoso. Tem gente fazendo isso, fazendo orações a anjos. E esse não é o propósito de Deus. Devemos fazer orações somente a Deus. Mas os anjos protegem. Vemos isso também lá em Atos, capítulo 12, verso 15. O episódio no qual a igreja está orando por Pedro. Acho que foi o Everato que falou esses dias sobre isso. E aí Deus responde a oração da igreja. E a igreja não espera que Deus responda a sua oração, né? Eles oram para Deus libertar Pedro, Deus liberta Pedro e eles não acreditam que Deus libertou Pedro, porque ele estava orando. E agora Deus responde a oração, né? Às vezes nós somos assim, nós oramos e não acreditamos quando Deus responde aquilo que nós pedimos. É uma atitude errada nossa. Nós temos que esperar, orar e esperar pela resposta de Deus. Então, Atos 12, 15, olha qual era a crença dos irmãos daquela época. Quando Pedro aparece, a empregada vem dizer: Pedro está lá fora. Pedro estava preso. Deus o liberta por meio de anjos.
Aí ele vem para casa, onde os irmãos estavam reunidos, e no verso 15 diz assim. Vamos começar no 13. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar. Deixou ele lá fora, correndo perigo dos guardas voltar e pegar ele de novo, né? Ficou tão alegre com a encomenda que nem pegou a encomenda, né? Nem fez Pedro entrar. Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Ao verso 15. Eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. É o seu anjo. Não é Pedro, não. É o anjo da guarda dele, que veio aqui. Está por aí passeando. Veio nos fazer uma visita. Então a igreja acreditava que cada pessoa tinha o seu anjo. Né? Não é que a Bíblia está dizendo que era o anjo. Nós sabemos que era Pedro. Mas as pessoas acreditavam que cada um tinha o seu anjo. O anjo da guarda. Ok? E aí, nós encontramos também lá em 1 Coríntios. Aqui vai falar de igreja mesmo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 10. Primeira Coríntios 11, 10 diz assim: portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. Então, alguns entendem esse versículo como dizendo que Paulo está ensinando que na igreja de Corinto, os anjos estavam observando o culto. Então, naquela época, como era costumeiro, as mulheres usarem véu, os anjos iam entender que aquelas mulheres que estavam com véu estavam sendo submissas, enquanto que aquelas mulheres que não estavam se submetendo ao seu marido. Né? Era algo, um costume local daquela época usar o véu. Então, o que a Bíblia parece estar dizendo, igreja? Que, de fato, os servos de Deus, eles são acompanhados, eles são guardados, eles são protegidos, eles são vigiados por anjos que Deus manda estar com eles. Isso é o quê? Isso é um ponto positivo a favor daqueles que acreditam que o anjo da igreja, em Apocalipse 2 e 1, é o guarda celestial daquela igreja. Porém, apesar de terem pontos a favor, essa teoria também tem pontos contra. Quais seriam alguns pontos contra essa ideia de que o anjo é o guarda celestial da igreja? Primeiro, volta lá para Apocalipse, capítulo 1. Verso número 11. Apocalipse 1 e 11. Olha para quem foi que Jesus mandou João escrever e enviar aquilo que ele viu. Capítulo 1, verso 11. Dizendo que vês, escreve em livro e manda a quem? As 7 igrejas literais, físicas. Éfeso, aí ele diz os nomes, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Como que no capítulo 1 e 10, Jesus ia ordenar que João escrevesse e enviasse cartas às igrejas físicas, e no capítulo 2, verso 1, ele ia mandar João enviar cartas a seres celestiais. Não faria sentido. É como se Jesus estivesse tendo 2 pensamentos, 2 ideias. Outro ponto negativo dessa ideia é: se os anjos estão no céu, por que Jesus não fala diretamente com eles? Para que Jesus ia mandar escrever uma carta para anjos que estão no céu com ele? Porque Jesus está no céu. E os anjos estão onde? Também no céu. São seres espirituais. Por que Jesus ia mandar João escreve uma carta para os anjos que estão aqui comigo? Não faria muito sentido. E onde é que João ia entregar essa carta para o anjo?
né? Onde é que o anjo mora? Qual é o endereço do anjo, Senhor Jesus? É o anjo da igreja em Éfeso, mas onde é que ele está? Ele está em cima do telhado, ele está embaixo, né? Qual é o endereço desse anjo? Então, não faz muito sentido pensar dessa forma. E para mim, o argumento mais forte é que, por que Jesus ia elogiar ou criticar o anjo da igreja, se quem acertou ou errou não foi ele? Porque nas cartas existem elogios e críticas, tanto ao anjo como à própria igreja que está com ele. Por que Jesus ia elogiar ou criticar um anjo, um ser celestial, pelo que a igreja está fazendo? Como se a culpa fosse dele? Ou como se os méritos fossem dele? Que eles nos protegem, tudo bem. Mas eu nunca vi Deus criticar um anjo pela atitude de um ser humano. Deus critica o ser humano, Deus elogia o ser humano. O anjo está lá para ajudar, para proteger, não para tomar a culpa pelo que os seres humanos fazem. Por causa desses motivos, eu creio que essa interpretação ela está descartada. O anjo da igreja não é o guarda celestial da igreja, por mais que nós acreditemos que Deus envia anjos para nos guardar. Amém? Quem acredita que Deus envia anjos para nos guardar, né? Nós podemos acreditar nisso, mas não que esse anjo aqui seria esta pessoa. Isso nos leva à segunda interpretação que existe, que é a interpretação de que o anjo é o carteiro humano da igreja. Irmãos, naquela época era diferente da nossa. Por isso algumas pessoas acreditam nessa interpretação. Por quê? Porque naquela época não tinha uma Bíblia para cada crente. No máximo tinha um livro da Bíblia para a igreja toda. Então a igreja era muito dependente da leitura para todos. Até porque muitos não sabiam ler. As escolas não eram desenvolvidas, não existia escola para todos. Escravo não aprendia a ler. E existiam muitos escravos convertidos, né? Então era muito dependente de pessoas que vinham à igreja e liam a carta para a igreja. As pessoas aprendiam muito ouvindo. Então, algumas pessoas pensam assim: a palavra anjo significa mensageiro. Então Jesus está mandando que João envie cartas ao mensageiro que vai levar à igreja e lá vai ler para a igreja. É um carteiro que vai entregar a carta, é o mensageiro, é o anjo que vai entregar a carta para cada igreja. Não sei se vocês já tiveram o privilégio de receber na sua casa um oficial, né, trazendo uma intimação, por exemplo. Essa honra, né? O que é que ele faz? Ele traz uma mensagem oficial e muitas vezes ele explica essa mensagem para você. Você pergunta do que se trata, que você já fica branco, né? Você perde a cor. Você já pensa que vai ser algemado. Aí você pergunta do que se trata. Ele explica: olha, isso aqui é do desembargador tal. Você comprou um xilito e não pagou, né? Algo assim. E aí agora você vai ter que ir no fórum, dia tal, e eu quero que você assine aqui dizendo que recebeu, eu sou oficial tal, e por aí vai. Então algumas pessoas pensam que o anjo da igreja é essa pessoa. É o que recebe a intimação de Jesus, vai até a igreja e entrega para a igreja receber. Porém, contra essa interpretação, é a mesma em relação ao anjo, em relação ao ser celestial. Por que Jesus ia criticar ou elogiar o entregador da carta se ele não tinha nada a ver com o que estava acontecendo na igreja? Porque, por exemplo, na primeira carta, Jesus vai dizer: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Imagina o carteiro lendo: isso aqui é para mim, Senhor? Olha o que foi que eu fiz, né? Então não faz sentido o anjo ser o entregador da carta, o mensageiro que está entregando a carta à igreja. Então nós já vimos duas interpretações e as duas têm problemas. Apesar de terem pontos positivos, elas têm pontos negativos.
Terceira interpretação é a interpretação de que o anjo aqui é o pastor responsável pela igreja. É o pastor responsável pela igreja. Terceira interpretação, e essa é de longe a mais aceita no meio cristão. E existem motivos para isso. Existem pontos negativos dessa teoria, pastor? Sim. Por exemplo, em nenhum outro lugar da Bíblia eu lembro os pastores sendo chamados de anjos. Só aqui em Apocalipse. Eu, pelo menos, não lembro. Os pastores são chamados de presbíteros, que é a mesma coisa que pastor. Tem igreja que faz diferença, mas é a mesma coisa. Os pastores são chamados de bispos, né? Bispos, que na Bíblia é a mesma coisa que pastor. Não existe hierarquia, presbítero, pastor, bispo. Não. Na Bíblia é a mesma coisa, são chamados por nomes diferentes. Se você quiser, um dia eu provo para você, lá em Atos capítulo 20. Paulo manda chamar os presbíteros da igreja. Paulo diz que Deus os chamou para pastorearem o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo os constituiu bispos. No mesmo capítulo, eles são chamados de presbíteros, pastores e bispos. Num só. Não é uma hierarquia, como tem em algumas igrejas. Apóstolo já é outro ofício, digamos assim, né? Outro dom. Mas estou falando que as mesmas pessoas, Suiane, são chamadas por esses 3 nomes. Só que em algumas igrejas, você começa obreiro, depois é diácono, depois é evangelista, depois é pastor, não, presbítero, pastor, bispo, apóstolo. O que tem mais? Tem o quê, Raimundo? Mestre. Não, mas tem o último que é o... Não estou falando dessa igreja aí, não. Você que entendeu errado. Como é patriarca? Estão achando apóstolo pouco. Agora estão dizendo que tem patriarca. Abraão, Isaac, Jacó, e já tem mais aí. Né? Então o negócio é complicado. Mas, onde é que eu estava? Sim, então eles são chamados por esses nomes. Porém, a favor dessa interpretação está o fato de que seres humanos são chamados de anjos na Bíblia, em alguns lugares. Por exemplo, João Batista era um pregador da palavra e ele é chamado de angelos. Ele é chamado de mensageiro. Por exemplo, em Mateus 11:10. Vamos abrir lá. Mateus 11:10. Este é, Mateus 11:10. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. A palavra mensageiro aqui no grego é angelos. Angelos. Então, João Batista é chamado de quê aqui? De anjo. De angelos, que é a mesma palavra para anjos, seres espirituais. Inclusive, eu trouxe aqui um dos melhores dicionários léxicos que existem da língua grega. E eu achei interessante quando ele fala aqui em angelos. Alguém enviado para falar ou trazer uma mensagem. Mensageiro. Primeiro significado que ele dá, de pessoas, de seres humanos. Mensageiro, alguém que é enviado. Primeiro significado que ele dá aqui não é de anjo ser celestial, é de pessoas levando uma mensagem. E aí, no final ele diz:
especificamente em Apocalipse 1:20, 2:1, 2:8, 2:12, 2:18, 3:1, 3:7, 3:14, aquelas passagens que nós lemos em Apocalipse 2 e 3, provavelmente significam ministro. Alguém supervisionando um grupo de crentes debaixo da autoridade de Jesus. Mensageiro. Então, essa é a definição de dicionário bíblico acerca desta palavra. Ok? Pois não, Raimundo. Alguém está com o microfone para... Só para a gente ouvir, que eu não estou conseguindo ouvir direito. Por causa dos ventiladores, talvez. Não sei se o pastor vai poder me responder. É porque na igreja lá do meu irmão, ele disse que agora não tem mais pastor, agora são tudo ministro. Descobriram que agora, estudaram lá, disseram que agora não é mais pastor, agora é ministro. Por quê? Não sei. Não sei de onde surgiu essa ideia. Porque o próprio Senhor Jesus, ele instituiu esse dever de pastorear as igrejas, né? Quando ele estava falando com Pedro, ele ordenou a Pedro: Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Então é um mandado do próprio Senhor Jesus. Quando nós vamos lendo a Bíblia, irmão Raimundo, nós vemos que isso persiste ao longo das cartas dos apóstolos. Porque os apóstolos poderiam dizer: não, isso não existe mais. Né? Esse cargo não existe mais, esse ofício, agora é só Jesus. Porque eu entendo que algumas pessoas, elas têm combatido essa ideia de igreja, né? E como é que elas vão combater essa ideia de igreja? Dizendo que não precisa mais de igreja, não precisa mais de pastor. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que o desejo de Deus de que nós congreguemos e de que nós sejamos liderados, ele persiste até a volta dele. O que um pastor não pode é tomar o lugar de Jesus na vida das pessoas. Isso eu vejo acontecendo muito, né? Existem seres humanos que estão tomando o lugar de Jesus no coração das pessoas. As pessoas não confiam mais em Cristo, confiam no ser humano, amam mais o ser humano do que é o Senhor Jesus. Isso não pode. Mas liderar, orientar, pregar a palavra, o pastor deve fazer isso sim, e ainda existem pastores. Não sei se eu entendi sua pergunta, eu respondi. Por exemplo, lá em Hebreus vai dizer: obedecei aos vossos guias. Hebreus é uma das últimas epístolas. E guias lá é pastores. Obedeçam aos seus pastores, falando para as igrejas de forma geral. Então, infelizmente, vai ter muita gente se decepcionando com as igrejas, aí vão querer atacar mesmo. Às vezes eles erraram, né, e não foram tratados como gostariam de ser, vão acabar se voltando para as igrejas e para os pastores. Então, não é porque tem médico ruim que nós vamos acabar agora com o trabalho de médico. Não é porque tem advogado ruim que agora ninguém precisa mais de advogado. Nós temos que tratar essas pessoas que estão agindo de forma errada, mas aquela missão ela tem que continuar existindo. Né? Irmão Fábio. Bom dia. Bom dia. Mateus 4:10, né? Sim. 4:11 fala que quando Jesus estava na tentação, é quando ele venceu, né, a tentação, os anjos vieram... Bota mais R$2 de microfone aí pro Fábio. Que... Tá Fábio, né? Ou tá Fábio não, tá baixo. Que quando Jesus ele estava no deserto, aí ele venceu, não foi? A Bíblia fala que os anjos vieram e serviram. Não, os anjos são servos, né? Sim. Também. A gente, inclusive, passou algum tempo aqui, Fábio, estudando sobre os anjos, as funções dos anjos. Né? Eles protegem, eles servem, eles matam também, né? Mas, normalmente, a igreja, eles estão servindo a igreja. Então, nós cremos que os anjos ajudam a igreja. Só que lá em Apocalipse 2 e 3, fica estranho Jesus enviar cartas a eles, sendo que eles nunca recebem nada na Bíblia. Ok?
Mais alguém? Pois não, Gerson, depois haverá. Para a gente concluir aqui. Mas, senhor amado. Está baixo, né? Até o meu está baixo. Eu acredito, pastor, que trouxeram a moda lá de fora para dentro das igrejas. Assim, pastor, aí tiraram, estão querendo tirar assim, pastor, aí estão inventando. Ministro. Ministro é uma pessoa que vai ministrar a palavra. Reverendo, né? Assim, eu entendo que é uma pessoa que ele vai ministrar a palavra, uma pessoa que é eloquente, que sabe falar da palavra bem. Aí eu creio que eles quiseram trazer a moda assim, ministro, aí vamos acabar, como assim? Vamos acabar com o cargo de professor, não tem mais professor, é mestre. O treinador de futebol não é mais treinador, virou professor. E assim foi, querem fazer, eu creio que querem fazer assim com os pastores, né? Acharam a palavra pastor, que não era uma palavra bonita. Eu creio assim, que a moda... Estou entendendo. A moda de fora para a igreja, assim, acharam uma palavra bonita. Vamos supor assim, como é ministro, podia ser doutor. Hoje vai ser um doutor da palavra, vai ser um engenheiro da palavra. Eita! Assim, né? Creio Entendi. assim, mas para quem acredita, ainda continua sendo a palavra forte. Pastor é a palavra-chave forte para todos nós, que acredita que o pastor é aquela pessoa que foi orientada por Deus para conduzir né? o rebanho, conduzir nós todos a chegar a um determinado lugar que é a salvação de todos, né? Exatamente. É porque assim, irmão Gerson, o ser humano ele tem essa tendência de querer mudar os nomes das coisas, né? Por exemplo, pecado. A sociedade ela tem um preconceito com a palavra pecado. Hoje em dia está se transformando em doença. Não, o fulano é doente, né? O fulano ele vacilou. O fulano ele cometeu um equívoco. Foi um lapso. Aí Deus diz, é pecado. Pecado é errar o alvo. Tem um alvo, você errou o alvo, você pecou. E nós temos que chamar as coisas pelos seus nomes, é pecado, né? Aí vai virar também na questão eclesiástica. Hoje já tem o CEO nas igrejas. O que é o CEO? Trouxeram das empresas. É o chefe executivo, né? Ele é o administrador da igreja. Então estão trazendo, o mundo tem preconceito com a palavra pastor, vamos mudar. Não é por aí, né? Porque Deus teve uma razão para dar o nome pastor, como você falou, né? É o guia, é alguém que alimenta, é alguém que está lá para fazer algo por eles. Então, muito bem observado. Muitas vezes é uma moda querendo entrar na igreja e existem coisas que a gente deve se adaptar, mas tem coisas que não. Se a Bíblia diz que é assim, tem que ser assim, né? Verá. Vamos trabalhar, Rafael. Três perguntas aqui que Eita! eu vou fazendo. Deixa eu responder menos que eu fiz no começo. 3 perguntas aqui que eu vou tentar fazer. Ministro, que eu acredito, né? Ministro de uma igreja é quando se trata, por exemplo, o pastor faz um convite a outro pastor. Aí então, se ele vem como ministro de administrar aquela palavra, aquele convite que o pastor fez. Rapaz, hoje eu vou administrar uma palavra convidado pelo pastor. Só que eles não chamam mais ministro. Eu vou levar a mensagem. Já faz parte de outro mensageiro. Quem traz a mensagem é o mensageiro. Mas também quem traz a palavra de Deus também significa ministro. Porque a Bíblia diz, nós somos ministros. Paulo mesmo diz, né? Ministros, né? Que nós somos ministros. É quando se leva a mensagem para outras pessoas. Vamos administrar a palavra no poder do Espírito Santo. Aí também pode ser. Outra aqui. Os anjos do Senhor, eu acredito que o anjo do Senhor, ele acampa ao nosso redor. Por quê? Porque Deus tem nos livrado o tanto, e sendo o próprio anjo
que nos livra. Lá no Salmo, que nós acabamos de ler, ele diz assim, ó, clamou este aflito. Clamou este aflito e o Senhor ouviu e os livrou. Né? Foi o Senhor que livrou. Muito bem, o Senhor livrou. Mas agora aqui. E o anjo do Senhor, ele diz aqui, ó, e os livrou de toda a sua tribulação. E o anjo do Senhor, olha, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem. Todas as pessoas que têm o temor do Senhor, esse anjo está acampado ao redor dele, para livrar do mal. Não que essa pessoa não venha a morrer. Porque, desse jeito aqui eu não vou adoecer, nem vou morrer, porque o anjo está acampado ao meu redor. Não. Ele aqui está lhe dando uma proteção dos inimigos, para que esses inimigos não venham a padecer, sofrer com ele, né? Acredito que os anjos de Deus. E o Espírito Santo, quando habita na pessoa, ele vai ter o conhecimento da verdade. Ele vai ter o conhecimento da palavra de Deus. E o Espírito Santo é aquele que dá o entendimento para conhecer Jesus como Senhor e Salvador e para ter essa salvação que nós tanto almejamos. É só isso. Amém, velho. Glória a Deus. Suiane. Salmo 91, 11. Porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que guardem você em todos os teus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Confirmando a ideia de que os anjos, seres celestiais, nos guardam, né, em vários momentos. O que nós estamos tentando entender é se os anjos, lá de Apocalipse 2 e 3, são esses anjos celestiais que nos guardam, ou são seres humanos. E nós já vimos pontos positivos e negativos de quem pensa que são seres celestiais, de quem pensa que é o carteiro da igreja, e agora estamos concluindo, vendo que a única opção que resta é que esse anjo de Apocalipse 2 e 3, ao anjo da igreja, possivelmente representa o pastor responsável pela igreja. Certo? E nós vamos ver por quê no decorrer dos nossos estudos. Então, na minha humilde opinião, eu creio que o anjo da igreja é a pessoa responsável, o principal responsável por receber a palavra de Deus e transmitir essa palavra à igreja. É o mensageiro principal, através do qual Deus fala com a sua igreja e diz o que a igreja precisa ouvir. Ok? Então, esse é o meu entendimento. Alguém pode pensar diferente, mas vendo os pontos positivos e os pontos negativos, eu creio que o anjo da igreja ali é o líder, o principal responsável por receber o que vem de Deus e transmitir à sua igreja, ele mesmo fazendo parte da igreja. Por isso que quando Deus fala com ele, ele fala com a igreja. E quando Deus fala com a igreja, ele está falando também com ele. A gente vê isso muito unido em Apocalipse 2 e 3. Amém? Entendido? Respondendo então à pergunta do início. Nas nossas igrejas existem anjos? Sim ou não? Sim. De uma forma ou de outra. Mas eu acho que o anjo ali é um ser celestial. Então você crê que na igreja tem seres celestiais. Mas eu acredito que o anjo ali é o carteiro da igreja. Então você vai acreditar que existe anjo na igreja. Mas eu acho que anjo ali é o pastor da igreja. Então você vai acreditar que na igreja tem anjo. De uma forma ou de outra, nas nossas igrejas existem anjos. Seja literalmente, seja espiritualmente, humanamente falando. Podemos dizer que em nossas igrejas hoje existem anjos. Amém? Porém, aqui eu vejo, irmãos, que não apenas Deus nos deu essa característica em igreja, de forma coletiva. Aqui eu vejo também que Deus nos deu privilégios, de forma individual. Existem coisas que eu vejo aqui que Deus deu para cada crente. Que privilégios são esses, pastor? Primeiro,
o privilégio de recebermos a palavra de Cristo. Deus deu a sua palavra a João, nós vemos aqui. Deus deu a sua palavra ao anjo, seja ele quem for. E Deus deu a sua palavra a nós ou não, igreja? Nós também recebemos ou não recebemos a palavra de Cristo? Ela vem ou não vem a nós? Ela vem, uma das formas como ela vem é de forma escrita, escreve. Nós recebemos a palavra escrita de Cristo. Cristo vem até nós através de outras pessoas. A palavra de Cristo vem até nós até através de sonhos. Como eu tenho visto nesses últimos dias, estou até pensando em comprar um livro de um missionário no mundo muçulmano. E ele diz que ao longo das missões que ele tem feito no mundo muçulmano, ele tem visto milhares de muçulmanos se converterem. E sabe qual é um dos instrumentos que Jesus tem usado para isso? Tem dado sonhos aos muçulmanos. Muçulmano é aquele povo que adora Alá, que está disposto, se for um extremista, a morrer por causa disso. E como é que prega para um povo desse? Jesus tem usado sonhos. Muitos muçulmanos que estão se convertendo, antes de se converterem, têm tido um sonho sobre Cristo. Jesus tem aparecido para eles em sonhos, quebrantando o coração deles, preparando para uma mensagem que vai vir. Aí quando o pregador chega para trazer a mensagem, ele já está quebrantado. Eu tive um sonho com ele. É verdade isso que você está dizendo. Então tem um livro, irmãos, escrito sobre isso, com aproximadamente 2.000 conversões de muçulmanos, onde o sonho tem ajudado. Então, no mundo em que nós ouvimos tantas vozes ruins, nós temos o privilégio de ouvir a voz do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele quer falar comigo, Ele quer falar contigo. Porém, aqui eu vejo outro privilégio que cada crente tem. Não apenas de ser recebedor da palavra de Cristo, mas também de ser um repassador da palavra de Cristo. João recebeu a voz de Cristo para quê? Para escrever. O anjo da igreja recebe a voz de Cristo para quê? Para passar para a igreja. E nós? Nós recebemos a voz de Cristo para quê? Para transmitir para alguém. De que maneira Jesus está querendo que você faça isso nesses dias? Será que Ele está querendo que você transmita a palavra dEle escrevendo para alguém? Talvez é você visitando esta pessoa. Talvez é você convidando essa pessoa até a sua casa. Eu sei que você recebeu uma palavra. E você tem que transmitir essa palavra para alguém. Então, concluindo, se como nós vimos, a palavra anjo significa mensageiro, então que todos nós sejamos anjos na vida de alguém. Que todos nós sejamos anjos, mensageiros, trazendo a palavra de Deus para alguém que está precisando. Sejamos anjos do bem na vida de alguém. Quem aceita ser um anjo, um mensageiro da palavra de Cristo para outras pessoas. Que Deus nos envie, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos abençoe. Pai amado e Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pai, que é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar no caminho da justiça. Como eu disse no início, Pai, o nosso desejo é crescermos tanto em graça, como também em conhecimento. E hoje nós meditamos um pouco, Senhor, sobre quem são os anjos das igrejas em Apocalipse 2 e 3. Senhor, mas apesar de interpretações diferentes, nós chegamos, Senhor, a entender que cada um de nós pode ser um anjo para alguém. Não no sentido literal, Pai, de ser celestial, porque nós até agradecemos, porque somos humanos. Porque a Tua palavra diz que Jesus não morreu pelos anjos, Jesus morreu pelos pecadores. Mas nós queremos, Senhor, e nós podemos ser anjos no sentido daqueles que têm uma mensagem na mão, daqueles que têm uma mensagem no coração, daqueles que têm uma mensagem na boca,
daqueles que receberam algo do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, e agora estão sendo enviados, ou para escrever algo a alguém, ou para dizer, Senhor, algo a alguém. Vem nos usar, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, pois nós cremos em Ti e no Teu poder. E cremos que o Senhor está preparando os corações daqueles aos quais o Senhor vai nos enviar. O Senhor já está quebrantando os corações. E assim faz, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Pois é no nome de Jesus que eu peço e já agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Próximo domingo pela manhã, se Deus quiser, a gente dá continuidade lá em Apocalipse, capítulo 2, entendendo um pouco mais as cartas que Jesus enviou às 7 igrejas. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Hoje é dia de desfile. Acho que está tendo desfile aí na nossa cidade. Que Deus abençoe as nossas crianças. Que Deus abençoe os jovens do nosso país. Amém? Logo mais à noite nós temos nosso culto de ceia. Esteja orando por isso. Aqueles que puderem, que tiverem em casa, tragam 1 quilo do amor para nós podermos fabricar cestas e distribuirmos com alguém. Amém? Eu encerro este culto desejando que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos e até a noite, se Deus quiser.